Bom, galera, fim de jogo, o Vasco acabou empatando, né? O jogo contra o Juventude. Não fica numa situação confortável na tabela do Brasileirão. São 37 pontos com 28 jogos, né? O Vasco tem um jogo a menos contra o Cuiabá. Mas é uma situação desconfortável porque era um jogo para o Vasco vencer, né? Era um jogo que o Vasco precisava vencer, um Juventude totalmente desfalcado. Só que o Vasco foi totalmente diferente do Vasco que jogou contra o Atlético Mineiro. O Vasco que pegou o Atlético foi um Vasco aguerrido, um Vasco disposto a vencer a partida e não venceu por algumas decisões erradas, mas hoje o Vasco não competiu, né? Tem alguma crítica a fazer em relação à postura do Paiva, algumas escolhas que eu não achei tão positivas, mas no final a sensação que dá é que faltou ímpeto, faltou tesão. O Vasco toma o gol numa falha clamorosa do Maicon ali, uma falha... O Maicon ficou mais exposto na situação, mas uma falha também da cobertura ali, uma falha da cabeça de área do Sforza, do acompanhamento da jogada. E aí o Vasco acaba conseguindo o empate e até muito rápido, né? Até pensei que o Vasco conseguiria, depois do gol do Paê, o Vasco conseguiria virar o jogo e até fazer mais gols, mas a postura mudou completamente. O Vasco recuou e começou a jogar de forma altamente displicente. A sensação que me deu foi que o jogo da Copa do Brasil, o Vasco estava altamente comprometido com o acerto nos passes, com, sabe, o erro zero, se esforçando ao máximo. Só que, principalmente após o empate, o Vasco estava displicente, praticamente todos os jogadores displicentes em relação a construção de jogada, a falta de capricho mesmo no básico, né? E isso transtorna o torcedor, né? A gente fica completamente revoltado aqui, né? Infelizmente, uma situação que desanima a gente, né? E aí, com a expulsão também, o Sforza no segundo tempo horroroso, né? Eu achei até que o Jair, ia entrar. E aí, depois entra o Souza, que é um jogador experiente, que achava, inclusive, que contribuiria muito para o Vasco, né? Jogando o Campeonato Brasileiro. Esse vídeo envelheceu mal. O Souza acabou sendo expulso, uma jogada infantil, nem parece que é um cara experiente, um cara velho e tal. Totalmente infantil, um carrinho frontal no meio do campo, não tinha menor sentido. E eu acho que no fim das contas ali, pela pressão que o Juventude fez, o empate ficou um bom resultado para o Vasco, né? O empate era uma derrota, né? Porque o Juventude desfalcado e o Vasco tinha tudo para vencer em casa. Só que no fim das contas, pelo que aconteceu, o resultado acabou sendo positivo porque o Juventude quase marcou o segundo gol, né? E até tem um lance ali controverso, talvez uma penalidade, eu não consegui entender direito. O Piton acabou salvando a gente. Gostei um pouco, assim, eu não, sinceramente não achei que o Máximo Domingues tenha jogado tão bem, mas em comparação aos outros, eu achei que ele buscou o jogo, tentou criar. Eu achei que ele estava dominando a bola muito mal, o domínio dele estava esquisito, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, porque ele dominava a bola batia nele e voltava, não sei se ele estava errando, estava nervoso. Uma atuação do Vasco no primeiro tempo foi totalmente diferente do segundo. O segundo tempo foi um deserto de ideias, muitos erros. Erro até do Coutinho em um lance que deu contra-ataque para o Juventude. O Vasco realmente muito abaixo tecnicamente, abaixo da crítica, e não dá para salvar quase ninguém. Talvez o Hugo Moura e Léo Jardim. Apenas. O resto, todo mundo foi de médio para ruim, né? E por isso que o resultado foi esse. Então a gente não consegue se livrar totalmente do rebaixamento e a gente não consegue olhar para uma zona de classificação da Libertadores. A gente está literalmente no meio da tabela que a gente não consegue nada, né? Parece que a Libertadores é um sonho distante, que só pela Copa do Brasil mesmo, e se for um rendimento como esse que a gente teve hoje, pela Copa do Brasil com certeza não vai ser, galera. Então assim, muitos destaques negativos. Achei que o time como um todo, né? O time jogou muito mal, muito abaixo. Eu achei que o Paiva... as mudanças... Ryan, por exemplo, tá entrando, tá fazendo diferença. Até o Leandrinho, que vinha entrando bem, não entrou bem hoje. Acho que o Piton tá abaixo na marcação. A gente tem que estar tendo muitos problemas ali que precisam ser consertados, talvez até
repensando alguns jogadores, né? Hoje eu senti falta de Cocão, né? E eu espero que o Jair esteja à disposição para conseguir entrar e jogar. Eu senti que o Vasco com o Payet teve algum dinamismo, que eu acho que o Payet deu uma emagrecida, mas ainda não é suficiente. Então, assim, vamos encarar o São Paulo aqui em São Paulo e mudar essa postura, né? E vamos ver como é que vai ficar a questão da Copa do Brasil. Tamo junto, galera. Um grande salve a todos. Torcer, inclusive, pro Atlético se enrolar contra o River lá. Tamo junto, um grande salve a todos. Até o próximo vídeo.